Durante um plantão rotineiro, a doutora Clara, médica pediatra, atende Sofia, uma menina de apenas 8 anos, que chega acompanhada de um homem dizendo ser seu pai. Clara nota algo perturbador, algo que revela um segredo aterrador. Chocada, Clara toma uma decisão imediata. Chama a polícia. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim podemos começar. Era uma noite chuvosa em Monte Claro, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A doutora Clara Mendes terminava o expediente no único hospital da região, um lugar modesto com recursos limitados, mas que ela considerava seu segundo lar. O relógio marcava quase meia-noite quando a porta da emergência foi empurrada com força, trazendo o som da tempestade junto com uma figura desesperada. Um homem alto, de cabelos desgrenhados e olhar inquieto, entrou carregando nos braços uma menina de aparência frágil. Sofia tinha o rosto pálido, olhos grandes e assustados, e não dizia uma palavra. Doutora, por favor. Minha filha. Ela está doente. Não sei o que fazer. A voz dele era trêmula, mas firme, com um sotaque que Clara não conseguiu identificar de imediato. Clara afastou o cansaço e se aproximou com cuidado. Tudo bem. Coloque-a aqui. Indicou a maca enquanto já preparava os equipamentos para examiná-la. Sofia não protestou, mas seus olhos observavam Clara com uma intensidade desconcertante. Era como se ela quisesse dizer algo, mas não podia ou não sabia como. O que aconteceu com ela? Clara perguntou, tentando manter o tom calmo. Ela teve febre o dia todo, depois começou a desmaiar. E tem reclamado de dores, muitas dores. O homem esfregou as mãos nervosamente, como se algo o atormentasse. Clara iniciou o exame de rotina, verificando os sinais vitais da menina. A febre era alta, o pulso fraco, mas o que chamou sua atenção foi uma marca discreta no braço de Sofia. Um pequeno hematoma em formato estranho, quase como um símbolo. Ela franziu a testa, mas não comentou nada ainda. Sofia, está doendo muito? Perguntou Clara, gentilmente. Sofia balançou a cabeça em negação, mas seus olhos começaram a encher de lágrimas. Enquanto continuava o exame, Clara percebeu outros sinais que acenderam um alerta em sua mente. Havia cicatrizes finas e linhas ao longo das costas da menina, como se algo afiado tivesse cortado sua pele diversas vezes no passado. Seu coração apertou. O senhor disse que é pai dela? Clara perguntou, tentando disfarçar a desconfiança crescente. Sim, claro. Sou o pai dela. Meu nome é Carlos. Ele respondeu rapidamente, mas sua expressão era de desconforto. Clara sentiu o estômago revirar. Algo estava errado. Muito errado. Ela se aproximou novamente de Sofia e olhou profundamente em seus olhos. Foi então que notou. Havia um leve movimento dos lábios da menina, quase imperceptível. Ela estava sussurrando algo, mas Carlos parecia não perceber. O que você disse, querida? Pode repetir? Clara perguntou em voz baixa, enquanto ajustava o estetoscópio para disfarçar sua conversa. Sofia murmurou apenas 2 palavras, com dificuldade. Me ajude. Clara congelou por um momento, mas tentou não demonstrar nada. O instinto a alertava que precisava agir rápido. Ela se levantou e, com um tom controlado, disse a Carlos: preciso de alguns minutos para analisar os exames. Pode esperar na sala ao lado? Carlos hesitou. Por que não posso ficar aqui com ela? Clara manteve o olhar firme. É o procedimento padrão. Apenas alguns minutos. Relutante, ele saiu da sala. Assim que a porta se fechou,
Clara trancou-a rapidamente e pegou o telefone interno do hospital. Chame a polícia. Agora. O atendente do outro lado hesitou. Polícia? Por quê? Apenas faça isso. E mande uma ambulância para transporte emergencial. Não temos tempo. Ela desligou e voltou-se para Sofia, que agora tremia na maca. Está tudo bem. Você está segura. Clara sussurrou, tentando acalmar a menina. Mas no fundo, ela sabia que estava longe de ser verdade. Enquanto aguardava a chegada da polícia, Clara se concentrou em manter Sofia calma. A menina ainda parecia apavorada, mas ao mesmo tempo exausta, como se sua curta vida já tivesse sido repleta de sofrimento. Clara puxou um cobertor fino e o colocou sobre ela. Vai ficar tudo bem, Sofia. Prometo. Disse Clara com um tom reconfortante, embora por dentro estivesse tomada pela ansiedade. Enquanto isso, na sala de espera, Carlos andava de um lado para o outro, visivelmente impaciente. O som da chuva lá fora só tornava o clima mais tenso. Ele olhava frequentemente para a porta da sala onde Clara estava, mas algo em sua expressão revelava não apenas preocupação, mas também medo. Clara, sozinha com Sofia, tentou coletar mais informações. Abaixou-se ao lado da maca e olhou a menina nos olhos novamente. Sofia, querida, o que está acontecendo? Você pode me contar? Sussurrou, gentilmente. A menina hesitou, seus olhos movendo-se em direção à porta, como se temesse que Carlos pudesse ouvi-la, mesmo do lado de fora. Então, ela ergueu um pouco a manga da camisa, revelando uma série de hematomas escondidos. Ele não é meu pai, sussurrou Sofia, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. O coração de Clara quase parou. Sentiu uma mistura de pânico e raiva borbulhar dentro dela. Como médica, já tinha lidado com muitos casos difíceis, mas nada que se comparasse àquele momento. Tudo bem, você está segura agora. Clara garantiu, tentando manter a calma enquanto seu cérebro trabalhava rapidamente para processar a situação. Ela sabia que a polícia demoraria para chegar devido à tempestade e à localização remota do hospital. Precisava ganhar tempo e, ao mesmo tempo, proteger Sofia. Decidiu sair rapidamente da sala para confrontar Carlos. Precisava mantê-lo sob controle até que a polícia chegasse. Senhor Carlos, preciso que me acompanhe até a recepção para preencher alguns documentos, disse Clara, tentando manter a compostura. Documentos? Eu só quero saber o que minha filha tem. Por que isso está demorando tanto? Ele levantou a voz, começando a se irritar. É o procedimento, senhor. Preciso que coopere. Clara manteve o tom firme, encarando-o com uma frieza que o fez hesitar. Enquanto isso, na sala onde Sofia estava, uma das enfermeiras do plantão entrou para ajudar. A menina, ainda tremendo, segurou a mão da enfermeira como se implorasse por ajuda. Vamos cuidar de você, querida, disse a enfermeira, sem saber da gravidade da situação. Na recepção, Carlos começou a mostrar sinais de nervosismo crescente. Ele não preenchia os papéis e continuava olhando para trás, em direção à sala de exames. Clara percebeu que precisava mantê-lo distraído por mais tempo. Quantos anos sua filha tem mesmo? Perguntou Clara, tentando fazê-lo falar. 8. Respondeu Carlos, quase automático. Clara franziu a testa. Ele hesitou, como se estivesse fazendo um esforço para lembrar a idade da menina. E ela nasceu onde? Clara continuou, mantendo a conversa casual. Em Curitiba. Respondeu, mas sua voz falhou levemente. Clara sabia que algo não se encaixava. Como pediatra, ela tinha um instinto quase infalível para perceber mentiras. Carlos estava inventando cada palavra. De repente, Carlos parou e encarou Clara diretamente. Por que está me perguntando tudo isso? Você acha que eu fiz algo errado?
O tom dele mudou, ficando mais agressivo. Clara manteve a calma. Apenas protocolos, senhor. Preciso confirmar os dados para os registros médicos. Antes que Carlos pudesse responder, o som de sirene soou à distância, abafado pela chuva. Clara respirou aliviada por dentro, mas sabia que precisava agir com cuidado. Carlos, no entanto, também ouviu o som. Seus olhos se arregalaram, e ele começou a recuar em direção à porta. Clara percebeu que ele iria fugir. Espere, disse ela, tentando contê-lo com a voz. Mas Carlos a empurrou com força, correndo para fora do hospital antes que a polícia chegasse. A porta principal foi escancarada, e ele desapareceu na escuridão da noite, enquanto a chuva continuava a cair pesadamente. Os policiais entraram momentos depois, encharcados, mas prontos para agir. Ele fugiu, disse Clara, ainda tentando recuperar o fôlego. Quem é ele? Perguntou um dos oficiais. Não sei. Mas ele não é o pai daquela menina. Os policiais rapidamente se dividiram. Um grupo ficou no hospital para proteger Clara e Sofia, enquanto outros foram atrás de Carlos, mesmo com a chuva dificultando a busca. Clara, ainda abalada pelo confronto, levou os oficiais para a sala onde Sofia estava. Ela disse que ele não é o pai dela. Clara explicou com a voz firme, mas preocupada. Além disso, vi marcas de maus-tratos no corpo dela. Sofia precisa de proteção imediata. O oficial mais experiente, Inspetor Roberto, assentiu e se ajoelhou ao lado da menina. Ele tinha um olhar gentil, apesar das rugas que mostravam anos de experiência com situações difíceis. Oi, Sofia. Eu sou o Roberto. Você está segura agora. Pode me contar o que aconteceu? Disse ele, em um tom tranquilizador. Sofia hesitou, olhando para Clara em busca de apoio. A médica segurou sua mão, incentivando-a. Ele me pegou de casa. Disse que ia me levar para brincar, mas depois não me deixou voltar. Sofia finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada. Roberto franziu o senho. Ele disse que era seu pai? Sofia balançou a cabeça negativamente. Não. Ele me disse para chamar ele de pai, mas ele não é. As palavras da menina fizeram com que todos na sala trocassem olhares preocupados. Roberto se levantou, aproximando-se de Clara. Isso está ficando mais sério do que parece. Ela pode ser vítima de um sequestro. Vamos precisar de mais informações sobre esse homem. Roberto disse em voz baixa. Não tenho muito o que oferecer. Ele disse que se chamava Carlos, mas parecia estar inventando as coisas enquanto falava. Clara respondeu, sentindo-se impotente. Enquanto Roberto tomava notas, outro policial entrou na sala. Era jovem, parecia nervoso com a situação. Encontramos o carro dele abandonado a 2 quarteirões daqui. Nenhum sinal dele até agora, mas estamos montando um cerco na região. Informou o oficial. Excelente. Vamos continuar com a busca. Roberto respondeu antes de voltar sua atenção para Sofia. Não se preocupe, pequena. Não vamos deixar que ele volte. Clara permaneceu ao lado de Sofia enquanto os policiais trabalhavam. A cada instante, novas perguntas surgiam em sua mente. Quem era aquele homem? De onde Sofia realmente veio? E, mais importante, que tipo de perigo ainda estava à espreita? Com o passar das horas, Clara começou a ligar os pontos. Lembrou-se de algo que havia visto enquanto examinava Sofia, o hematoma em forma de símbolo. Aquilo não parecia ser apenas uma marca acidental. Era como um desenho deliberado, quase ritualístico. Inspetor Roberto, preciso mostrar algo, disse Clara, chamando-o para a sala onde Sofia estava. Ela puxou a manga da camisa da menina e apontou para o hematoma em seu braço. Isso aqui não parece algo comum. Roberto observou a marca com atenção.
Você está certa. Parece um símbolo. Vou tirar uma foto e enviar para análise. Pode ser uma pista. Enquanto isso, Sofia começou a falar novamente, sua voz trêmula, mas determinada. Ele me machucou com isso. Disse que tinha que fazer isso para me proteger, mas eu sei que era mentira. Proteger você de quê? Clara perguntou, suavemente. Sofia olhou para Clara com um misto de medo e sinceridade. Ele disse que eu tinha algo especial, e que pessoas ruins iam tentar me levar. As palavras da menina eram enigmáticas, mas carregadas de peso. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Na mesma noite, as investigações avançaram. Os policiais descobriram que o carro de Carlos estava registrado com nome falso, mas o veículo tinha uma multa recente de uma cidade vizinha. Seguindo a pista, Roberto conseguiu identificar uma propriedade rural isolada onde Carlos poderia estar escondido. Vamos montar uma equipe para ir até lá, disse Roberto, determinado. Clara, por outro lado, não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava em jogo. Contra todos os seus instintos, decidiu pesquisar mais sobre a marca no braço de Sofia. Usando o computador do hospital, começou a buscar por símbolos similares. Foi então que encontrou algo assustador. O símbolo era associado a antigos rituais religiosos, usados em seitas obscuras. A marca, segundo algumas fontes, era feita em crianças que supostamente tinham habilidades especiais ou aura espiritual elevada. Clara ficou paralisada. Seria possível que Sofia fosse alvo de algo ainda mais perigoso do que um sequestro comum? Antes que pudesse compartilhar a descoberta, o hospital foi invadido por uma nova onda de tensão. Um dos policiais voltou correndo, com uma expressão preocupada. Doutora, precisamos reforçar a segurança aqui. Recebemos um aviso anônimo de que alguém vai tentar entrar no hospital esta noite. Clara sentiu seu coração acelerar. Ela olhou para Sofia, que agora parecia ainda mais vulnerável. Não podemos deixá-la aqui. Precisamos levá-la para um lugar seguro. Clara insistiu. Roberto balançou a cabeça. Concordo. Vamos organizar um transporte imediato. Mas precisamos agir rápido. Enquanto a polícia se mobilizava para transferir Sofia para um local seguro, Clara não conseguia afastar a sensação de urgência. Havia algo mais sombrio acontecendo, e ela sabia que precisava entender o significado por trás do símbolo no braço da menina antes que fosse tarde demais. No entanto, a situação ficou ainda mais complicada quando uma mulher misteriosa apareceu no hospital. Ela estava molhada da chuva, usando um casaco preto pesado e segurando uma pasta de couro. Suas feições eram angulosas, e seus olhos tinham uma intensidade que deixava Clara desconfortável. Meu nome é Mariana Lopes. Sou do Conselho Tutelar da região. Recebi uma denúncia sobre uma menina em risco aqui, disse a mulher, exibindo um documento que parecia oficial. Clara franziu o senho. A chegada repentina da mulher parecia estranha, especialmente em uma noite como aquela. Inspetor Roberto, isso é normal? Perguntou Clara, chamando-o para avaliar a situação. Roberto pegou o documento e analisou rapidamente. Não parecia haver nada de errado no papel, mas seu instinto também o alertava para algo fora do lugar. É um procedimento incomum para o horário, mas não ilegal. Respondeu Roberto, com cautela. Vamos fazer algumas perguntas. Claro. Estou aqui para ajudar. Mariana respondeu com um sorriso profissional, mas frio. Enquanto isso, Clara voltou para o quarto onde Sofia estava descansando. Ao entrar, percebeu que a menina parecia ainda mais assustada. Sofia, está tudo bem? Clara perguntou, aproximando-se da maca. Sofia segurou sua mão com força. Não deixe ela me levar. Por favor. Clara ficou surpresa. Quem? Sofia? A mulher lá fora? A menina assentiu freneticamente. Eu já vi ela antes. Com ele.
Clara sentiu seu coração disparar. Sofia reconhecia Mariana, o que significava que ela não era quem dizia ser. Imediatamente, ela voltou para onde Roberto estava. Não podemos deixá-la levar Sofia. A menina reconheceu essa mulher como alguém ligada ao homem que a trouxe aqui. Clara disse, com urgência. Roberto imediatamente colocou-se em alerta. Ele se aproximou de Mariana, que agora estava mais impaciente. Sinto muito, mas a transferência da criança só será feita com acompanhamento policial. Vamos precisar que você nos aguarde até que confirmemos sua identidade, disse Roberto, sua postura agora claramente defensiva. O rosto de Mariana endureceu. Ela tentou manter a compostura, mas sua voz ficou mais cortante. Isso é um absurdo. Vocês estão interferindo no meu trabalho. Se algo acontecer com essa menina por causa da demora, a culpa será de vocês. Faremos o que for necessário para protegê-la. Agora, se puder aguardar na sala de espera. Roberto respondeu, firme. Mariana saiu, mas o olhar que lançou para Clara foi carregado de hostilidade. Naquela mesma noite, enquanto a chuva ainda castigava a cidade, Clara decidiu compartilhar suas descobertas sobre o símbolo com Roberto. Eles se reuniram em uma sala reservada do hospital, longe de Mariana e de qualquer outra pessoa que pudesse ouvir. Isso não é apenas um caso de sequestro comum. Clara começou, mostrando os arquivos que havia encontrado. Esse símbolo está ligado a seitas. Grupos que acreditam em crianças com habilidades especiais ou poderes espirituais. Roberto arqueou uma sobrancelha. Está me dizendo que Sofia foi sequestrada por causa de algum tipo de superstição? Parece absurdo, mas faz sentido. Esse homem, Carlos, ele disse a Sofia que ela era especial, que precisava ser protegida. Mas, ao mesmo tempo, ele estava machucando-a, Clara explicou, com intensidade. E essa mulher, Mariana? Roberto perguntou. Eu não sei. Mas Sofia a reconheceu. Ela é parte disso, tenho certeza. Clara respondeu. Roberto ficou pensativo por alguns momentos antes de bater na mesa levemente. Tudo bem. Vou levar essa informação para minha equipe. Mas temos que manter Sofia em segurança até que tudo seja resolvido. Enquanto isso, Mariana não ficou de braços cruzados. Em um canto isolado do hospital, ela estava ao telefone, falando em voz baixa, mas com um tom claramente ameaçador. Eles estão atrasando a entrega. Sim, eu sei. Não, o homem falhou. Mas vou resolver isso antes do amanhecer. Ela desligou, o rosto rígido. Era óbvio que tinha um plano em mente, e Clara e Roberto precisavam agir rápido. Na madrugada, a situação tomou outro rumo. Um dos policiais, designado para proteger Sofia, notou uma movimentação estranha no estacionamento do hospital. Ele correu para investigar, mas foi surpreendido por 2 homens encapuzados, que o renderam rapidamente. Pouco tempo depois, o hospital foi tomado por um apagão. Todas as luzes se apagaram, deixando Clara, Roberto e a equipe policial em completo estado de alerta. Isso não é coincidência. Eles estão aqui, disse Roberto, sacando sua arma. Clara correu para o quarto de Sofia, desesperada para protegê-la. Quando chegou, encontrou a menina chorando e encolhida. Não vou deixar que levem você, Clara prometeu, pegando Sofia no colo. Os passos rápidos e pesados nos corredores anunciavam que os invasores estavam se aproximando. Roberto e os policiais se posicionaram, prontos para o confronto. A tensão atingiu seu pico. O destino de Sofia estava pendurado por um fio. A tensão no hospital atingiu seu ápice quando os passos ecoaram nos corredores escuros, e as luzes de emergência piscavam fracamente, criando sombras inquietantes. Clara segurava Sofia firmemente, escondida atrás de uma maca no fundo do quarto, enquanto ouvia vozes sussurradas do lado de fora. A menina está aqui.
Certifiquem-se de não deixar ninguém sair. Uma voz masculina ordenou, com autoridade. Clara reconheceu a voz imediatamente. Era Carlos. Ele havia voltado, agora com reforços. No corredor, o inspetor Roberto e 2 policiais se posicionaram, usando as paredes como cobertura. A escuridão dificultava a visibilidade, mas Roberto estava acostumado a situações de risco. Ele sinalizou para que seus colegas mantivessem silêncio enquanto ouvia os passos se aproximarem. Vocês não têm saída. Entreguem a menina e ninguém se machuca. Carlos gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Nem pense nisso. Roberto respondeu, tentando ganhar tempo. Carlos deu uma risada curta e fria. Vocês não sabem com quem estão lidando. Nesse momento, Mariana apareceu ao lado de Carlos, sua presença confirmando tudo que Clara suspeitava. Ela não era do conselho tutelar. Era uma peça importante no esquema, e agora parecia determinada a recuperar Sofia a qualquer custo. Vamos encerrar isso logo, Mariana disse, com um tom calculista. A menina pertence a nós. Dentro do quarto, Clara sussurrava para Sofia, tentando acalmá-la. Não vou deixar que eles toquem em você. Confie em mim. Sofia apenas assentiu, apertando ainda mais a mão da médica. Foi então que Clara lembrou-se de algo crucial. O hospital tinha uma saída de emergência nos fundos, geralmente usada para descarte de materiais. Era estreita e pouco iluminada, mas poderia ser sua única chance de escapar. Clara se levantou lentamente, ainda segurando Sofia, e olhou para a porta do quarto. Ouviu os tiros do lado de fora. O confronto havia começado. Fique bem perto de mim. Não solte minha mão por nada. Clara instruiu Sofia enquanto as duas começaram a se mover furtivamente em direção à saída. No corredor, Roberto e os policiais resistiam bravamente. Carlos e seus comparsas estavam armados, mas a polícia tinha vantagem de conhecer melhor o hospital. Mesmo assim, era uma batalha desleal. Um dos policiais foi atingido no ombro e caiu, mas Roberto permaneceu firme, trocando tiros enquanto recuava para proteger Clara e Sofia. Precisamos reforços aqui, agora. Roberto gritou pelo rádio. Mariana, percebendo que o tempo estava se esgotando, deu um comando aos homens. Encontrem a médica. Não saiam daqui sem a menina. 2 homens começaram a vasculhar os quartos próximos. Um deles abriu a porta do quarto onde Clara estivera com Sofia minutos antes, mas encontrou o espaço vazio. Elas fugiram, gritou o homem, com raiva. Mariana franziu o senho, agora visivelmente frustrada. Elas não vão longe. Clara e Sofia se moviam rapidamente pelo corredor escuro que levava à saída de emergência. O coração de Clara batia tão rápido que ela podia senti-lo pulsando em seus ouvidos. Cada som parecia amplificado. O ranger do piso, a respiração ofegante de Sofia, os tiros ao longe. Quando finalmente alcançaram a porta da saída de emergência, Clara sentiu um lampejo de esperança. Mas, ao empurrar a porta, percebeu que estava trancada. Droga! Murmurou, olhando ao redor desesperadamente. Havia uma janela pequena acima da porta, grande o suficiente para que Sofia passasse, mas estreita para um adulto. Clara sabia que não tinha escolha. Sofia, preciso que confie em mim. Vou levantar você e ajudar a sair por essa janela. Assim que estiver lá fora, corra o mais rápido que puder para longe do hospital. Entendido? Clara disse, segurando os ombros da menina. Mas, e você? Sofia perguntou, com lágrimas nos olhos. Não se preocupe comigo. Apenas corra, querida. Vou ficar bem. Com dificuldade, Clara levantou Sofia e ajudou-a a passar pela pequena janela. A menina hesitou por um momento, mas, ao ver a determinação no olhar de Clara, finalmente pulou para o lado de fora. Vai! Clara sussurrou. Enquanto isso, no corredor principal,
Roberto enfrentava Carlos diretamente. O que você realmente quer com essa menina? Roberto perguntou, tentando ganhar tempo. Carlos sorriu de forma sinistra. Ela é especial. Nem você, nem ninguém pode protegê-la. O inspetor sentiu uma mistura de raiva e preocupação ao ouvir aquelas palavras. Claramente, havia algo mais obscuro em jogo, algo que Carlos e Mariana ainda não haviam revelado. De repente, Mariana recebeu um telefonema e sua expressão mudou. Ela olhou para Carlos com urgência. A menina não está mais aqui. A médica escondeu ou a tirou do hospital. Carlos perdeu a paciência. Então vamos atrás dela. No lado de fora do hospital, Sofia corria descalça pela chuva, com as roupas molhadas grudando em seu corpo. Apesar do frio e do medo, ela não parava. Não podia parar. Carlos e Mariana, agora desesperados, deixaram o hospital e começaram a buscar a menina nos arredores, mas não sabiam que a polícia havia chamado reforços. Enquanto Clara permanecia escondida no hospital, tentando se proteger, ela ouvia sirenes ao longe. O cerco estava se fechando para Carlos e Mariana, mas a noite ainda estava longe de acabar. A chuva caía incessante enquanto Sofia corria pela mata ao redor do hospital. Cada passo era pesado, o terreno enlameado dificultava seus movimentos, mas ela não olhava para trás. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Corra o mais rápido que puder. Enquanto isso, Clara continuava escondida em um depósito do hospital, o coração batendo descompassado. Ela sabia que havia arriscado tudo para salvar Sofia, mas também temia o que aconteceria caso Carlos e Mariana a encontrassem antes da polícia. No corredor principal, Roberto estava em vantagem no confronto. Carlos, percebendo que a situação estava se complicando, começou a recuar, sua raiva transparecendo em cada movimento. Mariana, por outro lado, mantinha uma calma assustadora, como se já estivesse planejando o próximo passo. Vamos encontrar a menina. Isso aqui já não nos serve mais. Mariana disse, fria, enquanto puxava Carlos pelo braço. Roberto tentou impedir que eles fugissem, mas os dois conseguiram escapar para o estacionamento, onde um carro os esperava. Ele sabia que a prioridade agora era proteger Sofia e garantir que Clara estivesse segura. Equipe, reforcem a busca ao redor do hospital. A menina está lá fora, e precisamos encontrá-la antes deles. Roberto ordenou pelo rádio. Do lado de fora, Sofia tropeçou e caiu em um pequeno declive. Suas mãos e joelhos estavam sujos de lama, mas ela rapidamente se levantou. Ao longe, ouviu vozes. Ali. Ela foi para o lado do bosque. Gritou um dos capangas de Carlos. Sofia ofegou, sentindo medo apertar seu peito. Ela sabia que não conseguiria correr para sempre. Foi então que viu uma pequena construção abandonada, parcialmente coberta por arbustos. Sem pensar duas vezes, correu para lá e se escondeu, encolhendo-se no canto mais escuro que encontrou. Os homens passaram perto, suas lanternas iluminando o caminho. Ela não pode ter ido longe. Continue procurando. Um deles ordenou. Sofia prendeu a respiração, o corpo inteiro tremendo. Ela sentiu lágrimas rolarem por seu rosto, mas manteve-se imóvel, sabendo que qualquer movimento poderia entregá-la. No hospital, Clara foi encontrada por um dos policiais e levada para um local mais seguro. Ainda em choque, ela insistiu em falar com Roberto. Eles ainda estão atrás dela. Sofia está lá fora sozinha, e eles não vão parar até encontrá-la. Clara disse, tentando esconder o desespero em sua voz. Estamos fazendo tudo o que podemos. Temos equipes cercando a área. Roberto respondeu, tentando acalmá-la. Isso não é suficiente. Eles a querem por algo que nem consigo compreender, mas sei que não é bom. Clara argumentou, seu tom ficando mais firme. Roberto olhou para ela por um momento, percebendo a intensidade de sua determinação. Vamos encontrá-la. Eu prometo.
Enquanto os homens de Carlos continuavam vasculhando a área, Sofia permaneceu escondida. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar das palavras de sua mãe, antes de ser levada de casa. Você é forte, Sofia. Nunca esqueça disso. Com essas palavras em mente, a menina começou a pensar em como escapar. Seus olhos encontraram uma pequena janela na parte de trás da construção. Era estreita, mas ela sabia que poderia passar por ela. Lentamente, ela rastejou até a janela, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando conseguiu sair, percebeu que estava em um campo aberto, com a estrada principal visível ao longe. Respirando fundo, começou a correr novamente. De volta ao hospital, Roberto recebeu uma ligação urgente de uma das equipes de busca. Inspetor, encontramos rastros no bosque ao norte do hospital. Parece que ela está indo em direção à estrada principal. Roberto se preparou para sair, mas Clara interrompeu. Eu vou com você. Doutora, é perigoso. Não posso arriscar sua vida também. Eu arrisquei minha vida por ela desde o começo. Não vou parar agora. Clara respondeu, determinada. Roberto sabia que discutir era inútil. Ele assentiu e os dois entraram na viatura, seguindo em direção ao local indicado pela equipe de busca. Enquanto corria, Sofia ouviu o som de pneus na estrada. Olhou para trás e viu um carro preto se aproximando rapidamente. Era Carlos. Ele a havia encontrado. Pega ela! Ele gritou para Mariana, que estava no banco do passageiro. Sofia tentou acelerar, mas seu corpo estava exausto. O carro parou bruscamente, e Mariana desceu, correndo em direção à menina. Venha aqui, sua pirralha! Mariana gritou, sua voz cortando o ar. Mas antes que ela pudesse alcançar Sofia, o som de uma sirene ecoou ao longe. Roberto e Clara haviam chegado. Polícia! Fique onde está! Roberto gritou, apontando sua arma para Mariana. Carlos tentou ligar o carro para fugir, mas outras viaturas cercaram o local. Ele e Mariana estavam encurralados. Sofia, agora segura, correu em direção a Clara, que a abraçou com força. Eu disse que não ia deixar ninguém te machucar. Clara sussurrou, emocionada. Carlos e Mariana foram presos no local, enquanto Sofia foi levada de volta ao hospital para cuidados. Clara, ao lado de Roberto, sabia que ainda havia muito a ser investigado, mas naquele momento sentiu uma onda de alívio. Sofia estava salva, e isso era o mais importante. Horas depois do resgate, Sofia estava deitada em um quarto do hospital, finalmente segura. Clara sentava ao lado dela, segurando sua pequena mão. A menina dormia profundamente, exausta por tudo o que havia acontecido. Clara, por outro lado, mal conseguia fechar os olhos. Sua mente ainda estava cheia de perguntas sem resposta. Do lado de fora do quarto, Roberto estava ao telefone, coordenando a investigação com sua equipe. Carlos e Mariana haviam sido presos, mas os interrogatórios ainda não haviam começado. A operação revelou que os dois faziam parte de uma rede maior, possivelmente uma seita ou organização criminosa dedicada a explorar crianças. Quando Roberto entrou no quarto para atualizar Clara, ele notou cansaço no rosto da médica. Você precisa descansar, disse ele, suavemente. Não posso. Não até entender tudo isso. Clara respondeu, teimosa como sempre. Roberto suspirou. Ele sabia que Clara não desistiria tão facilmente. Recebemos algumas informações preliminares. Começou ele, sentando-se ao lado dela. Carlos e Mariana não eram os líderes. Eles estavam seguindo ordens. Segundo os registros encontrados no carro, eles estavam a caminho de um local fora do estado com Sofia. Parece que ela era considerada especial para algum tipo de ritual. Clara sentiu um arrepio. Ritual? Que tipo de ritual? Ainda não sabemos. Mas o símbolo no braço dela é uma pista importante.
Mandamos para especialistas em símbolos e rituais para análise. Roberto explicou. Clara balançou a cabeça, processando a informação. Isso não é apenas um caso de abuso ou sequestro. Eles acreditavam que ela tinha algo especial, algo que eles precisavam. Exatamente. E precisamos descobrir o porquê, disse Roberto. Na manhã seguinte, Sofia acordou e encontrou Clara ao seu lado. A menina parecia mais tranquila, mas ainda havia uma sombra de medo em seus olhos. Eu sonhei com minha mãe, disse Sofia, olhando para Clara. O que ela dizia? Clara perguntou, tentando incentivá-la a falar. Que eu seria forte. Que ninguém podia me machucar. Sofia respondeu, com uma pequena lágrima escorrendo pelo rosto. Clara sorriu suavemente. Sua mãe estava certa. Você é forte, Sofia. Mais forte do que imagina. Você acha que vou vê-la de novo? Sofia perguntou, sua voz carregada de esperança e tristeza. Clara hesitou. Ela sabia que encontrar os pais de Sofia seria um desafio, mas prometeu a si mesma que faria tudo o que pudesse. Eu não sei, mas vou tentar. Prometo. Enquanto Sofia se recuperava, Roberto voltou ao hospital com informações novas e perturbadoras. Ele chamou Clara para uma sala reservada. Conseguimos mais detalhes. Mariana confessou parte do que estava acontecendo. Disse ele, com um tom grave. E o que ela disse? Clara perguntou, tensa. Essa organização acredita que Sofia tem um dom especial, algo relacionado a habilidades espirituais ou sobrenaturais. Eles acham que crianças como elas são escolhidas para algum propósito maior. Não sabemos exatamente o que, mas é algo ritualístico e, obviamente, perigoso. Clara sentiu seu estômago revirar. Isso é insano. Eles machucaram ela, fizeram marcas em seu corpo por causa de uma superstição. Para eles, não é superstição. É um sistema de crenças. E o mais preocupante, Mariana disse que há outros envolvidos, pessoas com recursos e influência. Essa prisão não é o fim. Roberto explicou. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Depois, ergueu o olhar para Roberto, determinada. Então temos que garantir que ela esteja protegida. E vamos. Mas também precisamos descobrir onde estão os pais dela. Eles podem ser a chave para entender tudo isso. Nos dias seguintes, a busca pelos pais de Sofia se intensificou. Clara usou seus contatos na área médica e com assistentes sociais para tentar encontrar alguma pista, enquanto Roberto mobilizou sua equipe para investigar a origem da menina. Foi um trabalho difícil e cheio de obstáculos, mas, depois de uma semana, uma descoberta crucial mudou tudo. Um documento encontrado no carro de Carlos revelava o nome de um pequeno vilarejo no interior de Goiás. Era possível que Sofia tivesse sido levada de lá. Eu vou com vocês, Clara disse a Roberto, quando ele informou sobre a viagem para o vilarejo. Não é necessário, Clara. Já fiz mais do que o suficiente. Não. Eu preciso ver isso até o fim. Clara insistiu, sua determinação inabalável. Roberto sabia que não adiantava discutir. Quando chegaram ao vilarejo, encontraram um lugar simples e isolado, com poucas casas e moradores desconfiados. Ao perguntarem sobre Sofia, ninguém parecia saber nada, até que uma senhora idosa, com os olhos marejados, os abordou. Vocês estão falando da filha da Camila, não estão? Perguntou ela, com a voz baixa. Camila? Clara perguntou, ansiosa. Sim. Camila era a mãe da menina. Mas ela morreu, há alguns meses. Sofia desapareceu pouco depois. Dizem que foi levada por um homem estranho. Clara sentiu um aperto no peito. A mãe de Sofia estava morta, mas finalmente havia uma conexão. A senhora sabe onde podemos encontrar mais informações? Roberto perguntou. Talvez.
Camila tinha uma amiga próxima, Mariana, que cuidava dela. O nome congelou Clara e Roberto. Mariana? A mesma mulher que tentava levar Sofia? Clara perguntou, chocada. A senhora assentiu. O quebra-cabeça começava a se encaixar, revelando uma verdade ainda mais perturbadora. Clara e Roberto retornaram do vilarejo em Goiás com mais perguntas do que respostas. A revelação de que Mariana, a mulher que ajudava Carlos, tinha uma ligação direta com a mãe de Sofia adicionava uma camada sombria ao caso. A sensação de que tudo estava conectado deixava Clara ainda mais determinada a proteger a menina e desvendar a verdade. De volta ao hospital, Sofia parecia mais tranquila, mas Clara sabia que a segurança dela ainda estava em risco. A polícia havia reforçado a vigilância no hospital, mas os aliados de Carlos e Mariana poderiam atacar a qualquer momento. No mesmo dia, Roberto trouxe uma atualização importante. Acabamos de receber os resultados da análise do símbolo no braço de Sofia, disse ele, ao entrar na sala de Clara com um envelope. Clara, sentada em sua mesa, olhou para ele com expectativa. E o que descobriram? Roberto abriu o envelope e mostrou uma foto ampliada do símbolo. Este símbolo pertence a uma seita chamada Os Escolhidos. Eles acreditam que algumas crianças nascem com habilidades especiais, capazes de se comunicar com algo superior. Essas marcas servem como uma espécie de identificação, e Sofia foi marcada como uma delas. Clara sentiu um calafrio ao ouvir aquilo. Eles acham que Sofia tem algum tipo de dom? Sim. Segundo as investigações, essas crianças são exploradas pela seita em rituais que, na maioria das vezes, terminam com consequências trágicas. Roberto respondeu, sombrio. Consequências trágicas? O que isso significa? Clara perguntou, horrorizada. Roberto hesitou antes de responder. Muitas dessas crianças desaparecem. Os corpos nunca são encontrados. Clara fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva e o medo que sentia. A responsabilidade de proteger Sofia parecia pesar mais do que nunca. Isso não vai acontecer com ela, disse Clara, com determinação. Nós temos que destruir essa seita e garantir que ela nunca mais machuque ninguém. Roberto concordou, mas seu rosto mostrava preocupação. Vamos agir, Clara, mas precisamos ser cautelosos. Estamos lidando com pessoas perigosas, com conexões profundas. Naquela noite, enquanto Sofia dormia, Clara revisava os papéis que Roberto havia conseguido sobre os escolhidos. A história do grupo era perturbadora. Formada décadas atrás, a seita operava em segredo, usando falsos serviços sociais e instituições de caridade para capturar crianças consideradas especiais. Cada detalhe fazia Clara sentir mais empatia por Sofia. Uma menina de apenas 8 anos, arrancada de sua casa, separada de sua mãe e marcada por uma vida de sofrimento. Enquanto isso, Roberto recebeu uma ligação de sua equipe de vigilância. Inspetor, identificamos movimentação suspeita nas proximidades do hospital. Um carro sem placas foi avistado rondando o perímetro. Coloquem todos em alerta. E não deixem ninguém entrar ou sair sem autorização. Roberto ordenou, já preparando sua arma. Na manhã seguinte, Clara recebeu uma ligação inesperada no hospital. A voz do outro lado era masculina, fria e ameaçadora. Doutora Clara, achou que poderia nos impedir? A menina pertence a nós. Entregue-a, ou todos ao seu redor pagarão o preço. Clara sentiu o sangue gelar. Quem está falando? Não importa. Só saiba que não há lugar seguro para vocês. A ligação foi encerrada antes que Clara pudesse responder. Com o coração acelerado, ela correu até Roberto e contou sobre a ameaça. Eles estão vindo. Não vão desistir. Clara disse, ofegante. Roberto cerrou os punhos. Então vamos estar prontos para eles. Naquela noite,
Clara ficou no hospital com Sofia, enquanto Roberto coordenava uma operação com a polícia local para proteger o local e capturar os membros da seita. A tensão era palpável. Doutora, você deveria ir para casa. Está exausta. Sugeriu uma enfermeira. Não. Eu fico aqui. Não vou deixar Sofia sozinha. Clara respondeu, determinada. Sofia, sentada na cama, observava Clara com olhos curiosos. Você está com medo? A menina perguntou. Clara hesitou por um momento antes de responder. Um pouco. Mas, quando a gente tem algo importante para proteger, o medo não importa. Sofia sorriu levemente e estendeu a mão. Obrigada por me proteger. Clara segurou a pequena mão da menina e prometeu para si mesma que não deixaria nada acontecer com ela. Enquanto Clara tentava confortar Sofia, Roberto recebeu outra ligação de seus oficiais. Inspetor, temos uma situação. Um grupo armado foi avistado na entrada leste do hospital. Parece que eles estão tentando invadir. Roberto imediatamente mobilizou a equipe. Não deixem que cheguem perto da entrada principal. Quero todos os pontos críticos cobertos. O clima no hospital se transformou em puro nervosismo. Clara percebeu o aumento no movimento dos policiais e sabia que o momento decisivo estava próximo. Ela olhou para Sofia e disse: quero que fique bem quietinha, tá bom? Não importa o que aconteça, vou estar aqui com você. Sofia assentiu, segurando um pequeno travesseiro contra o peito. Do lado de fora, o grupo armado começou a se mover. Carlos e Mariana, mesmo presos, haviam conseguido passar informações para seus aliados. Eles sabiam onde Sofia estava e estavam determinados a recuperá-la. Roberto, ciente da gravidade da situação, assumiu a liderança da defesa do hospital. Ele sabia que não podia falhar. E assim, com o hospital cercado e a tensão no ar, tudo estava pronto para o confronto final. A chuva não dava trégua, e o som das gotas misturava-se com o barulho dos passos rápidos e coordenados dos policiais. O hospital estava cercado. Do lado de fora, um grupo armado avançava pelas laterais do prédio, procurando pontos de entrada. Roberto, no comando da operação, estava em constante comunicação com sua equipe. Dentro do hospital, Clara permanecia ao lado de Sofia, o coração acelerado. As luzes do quarto piscavam levemente devido à tempestade, aumentando o clima de tensão. Clara sabia que a única coisa entre Sofia e o perigo iminente eram os policiais do lado de fora e sua própria determinação. Está tudo bem, Sofia. Não importa o que aconteça, eu vou cuidar de você. Clara disse, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Sofia apenas assentiu, apertando com força o travesseiro contra o peito. Do lado de fora, Roberto monitorava os movimentos dos invasores. Com equipamentos rudimentares, mas bem treinados, eles desativaram câmeras e usaram dispositivos para forçar fechaduras. 2 invasores já haviam conseguido entrar no prédio pelos fundos. Equipe Delta, confirmem a movimentação no corredor sul. Não deixem que cheguem perto da ala infantil. Roberto ordenou pelo rádio. Ele sabia que o objetivo deles era Sofia, e o cerco ao hospital era apenas uma distração. Inspetor, 2 indivíduos confirmados no andar térreo. Estamos no encalço. Respondeu um dos policiais pelo rádio. Roberto agarrou o comunicador com força, o rosto tenso. Eles não podem chegar ao quarto da menina. Enquanto isso, Clara ouviu um som no corredor. Seu corpo congelou, os pelos da nuca se arrepiaram. Seria um dos policiais? Ou seriam eles? Ela se levantou devagar e trancou a porta do quarto, tentando não fazer barulho. Voltou para Sofia e sussurrou. Preciso que se esconda, querida. Debaixo da cama. Agora. Sofia não discutiu. Rapidamente, rastejou para debaixo da cama, tentando controlar a respiração.
No térreo, o confronto começou. 2 invasores foram interceptados pela polícia, mas não se renderam sem lutar. Tiros ecoaram pelo hospital, quebrando o silêncio da noite. Clara ouviu os disparos e sentiu um nó no estômago. Fique calma, Clara. Fique calma. Ela sussurrou para si mesma, tentando controlar o medo. De repente, ouviu passos pesados no corredor, cada vez mais próximos. Na sala de controle, Roberto recebeu uma ligação urgente de um de seus homens. Inspetor, perdemos o contato com a equipe no lado norte do hospital. Há relatos de mais invasores entrando por aquela área. Roberto cerrou os dentes. Ele sabia que o grupo estava disposto a tudo para recuperar Sofia. Redobrem a segurança nos andares superiores. A prioridade é proteger a menina. Ele ordenou. Os passos no corredor pararam em frente ao quarto onde Clara estava. Ela ouviu o som de alguém tentando girar a maçaneta, mas a porta estava trancada. Do lado de fora, um dos homens chamou pelo rádio. Encontrei o quarto. Preciso de suporte para abrir a porta. Clara respirou fundo, tentando pensar rápido. Não havia tempo para esperar ajuda. Olhando ao redor, encontrou um pequeno armário e o empurrou para bloquear a porta, criando uma barreira adicional. Sofia, ainda debaixo da cama, observava tudo com olhos arregalados. Vai ficar tudo bem. Confie em mim, Clara disse, tentando soar tranquilizadora. Os invasores tentaram forçar a entrada, mas o bloqueio improvisado de Clara atrasou seus planos. No entanto, não demorou muito para que um dos homens usasse uma ferramenta para arrombar a porta. Com um estrondo, a barreira foi derrubada, e 2 homens armados entraram no quarto. Clara instintivamente se colocou entre eles e Sofia, erguendo as mãos em um gesto defensivo. Não se aproximem! Clara gritou, apesar do medo evidente em sua voz. Saia do caminho, doutora. Não queremos machucar você. Só queremos a menina, disse um dos homens, apontando a arma para ela. Clara balançou a cabeça. Não. Vocês não vão tocá-la. Os homens avançaram, mas antes que pudessem chegar perto, o som de passos rápidos ecoou no corredor. Roberto e sua equipe apareceram, armas em punho. Larguem as armas agora. Roberto ordenou, sua voz ressoando como um trovão. Os invasores se viraram rapidamente, mas não foram rápidos o suficiente. Roberto atirou em um deles, atingindo sua perna, enquanto o outro tentava escapar. O confronto foi rápido, e em poucos segundos, os 2 homens estavam rendidos. Roberto correu para dentro do quarto, verificando se Clara e Sofia estavam bem. Vocês estão machucadas? Ele perguntou, a preocupação evidente em seu rosto. Clara sacudiu a cabeça, ainda ofegante. Estamos bem. Sofia saiu de debaixo da cama e correu para os braços de Clara, chorando. Eu tive medo, disse Sofia, soluçando. Eu sei, querida. Mas acabou. Eles não vão mais machucar você. Clara respondeu, abraçando-a com força. Enquanto os invasores eram levados pela polícia, Roberto recebeu uma nova informação pelo rádio. Inspetor, confirmamos que o líder da operação está tentando fugir. Ele está na ala oeste, no térreo. Roberto sabia que aquilo precisava acabar ali. Ele deixou Clara com Sofia e foi atrás do fugitivo. Na ala oeste, Roberto encontrou um homem encapuzado correndo em direção à saída. Sem hesitar, ele o perseguiu. Quando finalmente o alcançou, Roberto derrubou no chão e o algemou. Acabou. Vocês perderam. O homem riu, mesmo algemado. Você acha que isso vai parar a gente? Somos muitos. Você não entende o que essa menina significa. Roberto não respondeu. Ele sabia que a batalha contra a seita ainda estava longe de acabar, mas aquela noite, pelo menos, Sofia estava salva. O amanhecer trouxe uma sensação de alívio ao hospital.
A chuva finalmente cessara, e os primeiros raios de sol cortavam o céu cinzento. Apesar do silêncio que agora dominava o lugar, o impacto da noite anterior ainda ecoava em todos os que estiveram envolvidos. No quarto onde Sofia descansava, Clara sentava ao lado dela, observando a menina dormir. O rosto de Sofia, pela primeira vez em dias, parecia tranquilo. Era como se o peso de sua curta, mas dolorosa jornada, finalmente tivesse sido aliviado. Roberto entrou no quarto, ainda com a expressão séria, mas com um toque de cansaço. Ele sentou-se ao lado de Clara, falando em voz baixa para não acordar Sofia. Os invasores estão sob custódia. Conseguimos capturar 5 deles, incluindo o líder da operação. Disse ele. Isso é suficiente para desmontar a seita? Clara perguntou, com um misto de esperança e dúvida. É um começo. Com os depoimentos e as provas que recolhemos, temos uma chance de desmantelar a organização. Mas sabemos que eles têm pessoas influentes e recursos. Isso não vai acabar tão rápido. Roberto respondeu, com honestidade. Clara assentiu. E Sofia? Ela estará segura agora? Fizemos um pedido de proteção especial para ela. Enquanto isso, vamos encontrar um lugar seguro onde ela possa ficar. Roberto garantiu. Clara olhou para Sofia, sentindo o coração apertar. Ela sabia que a menina precisava de uma nova chance, de um futuro onde pudesse ser apenas uma criança, sem medo. Vou ajudar no que for preciso. Clara disse, determinada. Roberto sorriu levemente. Você já fez muito, doutora. Mas sei que não vou conseguir impedir você de continuar. Os dois compartilharam um breve momento de cumplicidade antes de Roberto se levantar. Vou finalizar os relatórios. Qualquer coisa, estarei por perto. Na tarde daquele dia, Sofia acordou. Clara estava ao seu lado, segurando um pequeno copo de suco que havia preparado para ela. Bom dia, dorminhoca. Clara disse com um sorriso. Sofia esfregou os olhos e sorriu de volta, ainda sonolenta. Eles foram embora? Sim. Você está segura agora? Clara respondeu. Sofia olhou para Clara por um momento antes de dizer, eu quero ficar com você. As palavras de Sofia tocaram Clara profundamente. Ela sabia que não podia tomar decisões precipitadas, mas naquele momento, sentiu-se como uma mãe protegendo sua filha. Vamos fazer isso juntas, Sofia. Vou estar com você até encontrarmos um lugar especial onde possa viver sem medo. Clara disse, com ternura. Sofia sorriu, e pela primeira vez, seus olhos brilhavam com esperança. Nos dias que se seguiram, Clara trabalhou junto com Roberto para garantir que Sofia tivesse proteção total. A seita ainda era uma ameaça, mas eles estavam determinados a desmantelá-la e a impedir que mais crianças fossem vítimas. A experiência mudou Clara profundamente. Antes, ela era apenas uma médica dedicada, mas agora sentia uma responsabilidade maior, lutar pela justiça e proteger os vulneráveis. Quanto a Sofia, ela começou a se recuperar lentamente. Apesar das cicatrizes físicas e emocionais, sua força interior brilhava. Com Clara ao seu lado, ela sentiu que, finalmente, podia acreditar em um futuro melhor. Meses se passaram, e a vida de Sofia começou a ganhar um novo rumo. Clara, após vencer uma batalha legal, conseguiu tornar-se a tutora legal da menina. Juntas, mudarão-se para uma pequena cidade, longe do caos e das sombras do passado. Na nova casa, Sofia ria enquanto brincava no quintal, sua risada ecoando como música. Clara, observando-a pela janela, sentiu o coração aquecido. A luta contra a seita ainda continuava com Roberto e sua equipe, mas, naquele momento, a paz reinava. Sofia virou-se e acenou para Clara. Obrigada por me salvar, mamãe. E, pela primeira vez, Clara chorou de felicidade. A história de Clara e Sofia nos lembra do poder da coragem e da determinação em proteger os mais vulneráveis.
Em um mundo onde tantas crianças enfrentam situações de perigo e abandono, precisamos estar atentos, denunciar abusos e apoiar causas que lutam pela proteção delas. Se esta história tocou você, compartilhe e reflita sobre o impacto que podemos ter quando escolhemos agir. Toda criança merece um lar seguro, amor e a chance de crescer em paz. Vamos ser a voz daqueles que não podem falar por si mesmos. A mudança começa com cada um de nós.